posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida. Talvez você tenha começado um dia já pensando: como eu vou conquistar? Eu preciso ter mais, eu preciso possuir coisas. E é interessante, o mundo tem feito com que as pessoas queiram sempre mais. E nesse caminho de abundância, de tentativa de possuir, as pessoas têm sido machucadas, têm passado por aflições, por enfermidades, pelo estresse. E a palavra do Senhor, ela vem trazer um consolo para o seu coração e talvez uma mudança de direção. Olha o que diz em Provérbios capítulo 15, versículo 16. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. O temor do Senhor é o princípio do saber. Quando você tem o temor do Senhor, você não pensa em ter mais, mas você pensa no suficiente, naquilo que vai trazer prazer para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, para as pessoas que vivem contigo, porque uma pessoa cheia de inquietação, ela tumultua o próprio ambiente de trabalho. É uma pessoa que nunca está satisfeita, onde os limites não foram estabelecidos e ela sempre quer mais, ela quer sempre mais, e ela se torna uma pessoa amarga, uma pessoa que realmente traz um ambiente carregado. Eu queria falar para você esta manhã: quando que vai bastar? Procure observar, a nossa vida é curta, o tempo passa rapidamente, e talvez nessa conquista, ou nesse desejo da conquista, você esteja perdendo o melhor. O melhor é amar a Deus sobre todas as coisas. E você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem parado um tempo? Você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem buscado intimidade com esse Deus? Pense nisso. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Que Deus te abençoe durante essa sexta-feira. Eu quero hoje conversar com o Simon. O Simon, aos 12 anos de idade, ele experimenta a bebida e a sua vida vai de mal a pior, até que um dia Jesus entra no seu coração. Vamos passar então a essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Simon Tellini. A paz do Senhor. Seja bem-vindo, Simon. Amém. Simon, você contou um pouquinho da tua história, né? E você veio de uma família assim, com bastante filhos. Quantos filhos eram? Era Quatro total ou com você 5? Comigo 5. 5 filhos. Seu pai trabalhava e sua mãe também? Também. Tudo aqui em Poços de Caldas mesmo? Tudo aqui em Poços de Caldas. E você foi uma criança tranquila? Foi. Junto com os irmãos? Foi. Mas quando você pegou uma idade aí de uns 12 anos, parece que começou a haver uma inversão. Por que que houve essa inversão? É porque eu queria muita atenção da minha mãe. E como eu não tinha atenção dela, eu comecei a beber. Achava que isso ia me suprir. Mas é interessante, como é que você começou a beber? Dentro de casa, no bar? Como é que foi isso? É que lá é uma transportadora onde que eu moro, né? E os motoristas estavam sempre bebendo e eu tinha acesso fácil à bebida. Quer dizer que eles facilitavam para você alguma coisa? Facilitavam. E é interessante isso, né? Porque a pessoa, quando não tem Deus no coração, ela leva uma criança a cometer uns erros muito grandes, não é isso? Leva. Talvez se você tivesse pego ali um motorista que fosse cristão, ele ia falar: olha, não é o caminho. E o teu destino seria outro, né? Seria outro. Mas aí você continuou nessa revolta, continuou bebendo. Como é que foram os estudos? Foram prejudicados? Até dos meus 12 até os 15 anos eu bebia, só que eu estudava, eu tinha uma vida tranquila. Só que aí aos meus 15 anos eu entrei numa escola e lá tinha muito amigo meu, eu conheci muitos amigos que mexia com droga, fumava, vendia, bebia. E ali eu comecei a me envolver de verdade com tráfico, com briga, com tudo esse tipo de coisa. Agora, nessa idade de 15 anos, você começou a ser o aviãozinho lá da turma, como é que é? Eu
tinha um dinheirinho por eu trabalhar, eu comprava e revendia. Só que não ganhava muita coisa, era mais para fazer aquilo ali, para começar a crescer no meio deles. Você achou que ali tinha uma profissão para você? Tinha uma profissão. Se é que a gente pode chamar isso de profissão, né? É, Então você começou cada vez mais a entrar no mundo das drogas. cada vez mais. Agora, você comprava para revender. É. E você acabava consumindo grande parte dessa droga? Como é que era? Até os meus 17 eu não consumia Nada? nada. Eu já tinha usado alguma coisa, mas não era tanto. Não era para ficar um usuário mesmo. Então, dos contínuo. 15 aos 17 você só revendia. Revendia, bebia, às vezes usava um pouco, mas muito pouco. Depois dos 17, Aí depois dos meus 17, eu comecei a usar de verdade. Aí eu comecei a usar cocaína, maconha. Eu fumava muito de vez em quando porque eu não gostava. mas aí o vício começou a fazer parte da sua vida também. Começou a fazer parte. E como é que você fazia para estudar, sustentar esse vício e revender droga? Na própria escola eu acabava vendendo. Aí, como eu já não estava mais empregado, na parte da tarde eu passava a parte da tarde inteira vendendo. Agora, para as mães que estão nos assistindo, pais, qual que é o sintoma que elas podem detectar no seu filho que ele está iniciando nisso? Que conselho você daria para ela? Olha, toma cuidado com isso que pode estar acontecendo. Olha, normalmente ele começa a desinteressar com as coisas que lhe interessavam antes. Ele começa a ficar mais agressivo, não liga tanto para as coisas mais casuais, de família, conviver com família. Começa a querer esconder muita coisa. Começa a viver diferente do que vivia. Diferente do que vivia. Então as mães hoje elas têm que ficar ligadas, né, nos Tem. seus filhos e não ficar passando a mão na cabeça, observar, conversar mais, não é verdade ou não? Para tentar ver, né? Pra ver O que se- está acontecendo, às vezes no começo. É. Agora você, até esse tempo, 17, 18 anos, você ouvia falar de Jesus? Alguém levou o evangelho para você? Não levou? Como é que foi? Olha, sempre de pequeno, eu sempre ouvi falar. Até meus 12 anos eu até acreditava. Dos meus 12 aos 15 eu já comecei a ter dúvida. Depois disso eu já não acreditava. Todo mundo que vinha falar comigo, eu brigava, eu xingava, eu queria bater, eu queria agredir, porque eu não queria ouvir aquilo. Você se tornou uma pessoa amarga quando falava de Deus com você. Muito amargo. Agora, você chegou a ter um problema com a sua família pelo uso de drogas? Como é que foi? Por eu aprontar demais, aos meus 17 anos, minha mãe me expulsou de casa. Ela foi com um aperto no coração, mas ela tinha que fazer aquilo, porque senão eu ia piorar cada vez mais. E como é que foi isso? Foi um momento duro para você ou você não estava nem aí? Foi diferente? Foi. Nossa, foi duro demais. Porque eu não esperava que acontecesse aquilo. Porque foi de uma hora para outra. Você estava arrebentando com a sua família Tava destruindo. e não esperava que seria uma medida dessa. Não. Aí você foi para onde? Eu fui morar na casa da minha avó. Só que aí lá, ela não me suportou por eu aprontar demais, aí eu comecei a enfiar mais nesse mundo, ela acabou me expulsando de lá também. Quanto tempo você morou com ela? Na casa da minha avó, não chegou a 2 meses. 2 meses a tua avó já ficou... Já. Porque vó ama demais neto, Ama. então você deve ter aprontado bem mesmo, né? Aprontava. E causou dor no coração de sua avó. Pôs você para fora também. Depois. Quantos anos você estava aí então? Eu tava com 17. 17. E como é que é um jovem de 17 anos agora na rua? Hoje em dia, antigamente, um jovem de 17 anos só queria saber de estudar. Hoje em dia, não. Jovem de 17 anos tá fazendo bagunça, tá vendendo droga, tá fumando. Contanto que menino de 10, 11, 12 anos tá tudo fazendo esse tipo de coisa. Né? Agora você foi para onde? Eu acabei indo morar sozinho. Mas se tinha um lugar, uma casa? Eu fui morar numa casa. Era um fundo de uma. Tinha um Você cômodo alugou? no fundo. Aluguei. E você trabalhava, voltou a trabalhar ou só com a droga não. você sustentava? Naquela época ainda minha mãe, ela viu que eu não tinha condições de coisa, ela acabou me ajudando nos primeiros meses Pagar esse aluguel. a pagar o aluguel. Aí você começou a melhorar ou se afundar mais? No começo eu comecei a refletir mais, só que logo eu acabei me envolvendo de vez, porque aí eu comecei a conviver demais com meus amigos. Quer dizer, sua casa tinha um passe livre para as pessoas entrarem. Tinha, E aí começou a entrar só o que não era bom. só que não era bom, Só o que transgredia mesmo. só. E você chegou até que ponto? Olha, nessa época aí eu comecei a realmente vender droga, eu comecei a beber, a cheirar, a bater nos outros. Eu descia nesse centro aqui, contanto que eu recebi um apelido que eles me chamavam de gangster.
E esse apelido significa criminoso, bandido, tudo que é de ruim. Chegava no lugar, botava medo mesmo. Botava medo. Eu fazia questão de olhar para a cara dos outros sentir medo de mim e sair. E você praticava furtos aqui no centro, essas coisas? Não? No centro, não. Às vezes acontecia alguma coisa que me levava, que falavam para mim, tal lugar, tal negócio e tal, vamos, eu ia. Eu acabava fazendo. Agora, deixa eu falar para você uma coisa. Você voltou a trabalhar também ou não? Voltei. Aí, aos 19 anos, mais ou menos, eu entrei numa empresa, só que eu continuei da mesma forma. Você recebia o salário, mas gastava tudo em droga. Tudo em droga. E você teve uma época da sua vida que a agonia chegou muito forte no seu coração. Chegou. Você não aceitava que falassem de Deus para você, mas você se sentiu muito oprimido, deprimido, e você tentou fazer algo contra a sua própria vida. Como é que foi isso? Então, eu comprei uma moto quando eu trabalhava nessa empresa. Aí passou o tempo, eu acabei saindo da empresa, fiquei sem dinheiro. Aí eu parei com muitas drogas, me afastei de tudo porque eu ia acabar sendo preso. Eu já estava tendo muita prova que eu ia acontecer aquilo, que eu ia acabar Você já sendo começou preso. a cair numa sensatez. É. Aí as dívidas começaram a chegar e eu sem serviço. Aí eles queriam dar busca e apreensão na moto, chegou carta, esse tipo de coisa. E eu já cheguei ao meu limite. Por não ter dinheiro aonde arrumar, eu acabei tentando me matar 2 vezes. Uma, eu estava dentro de casa, na hora que eu estava amarrando a corda no sapão que tinha lá em casa, para se suicidar, um amigo meu chegou na hora, porque minha casa vivia aberta. E ele entrou e começou a conversar comigo, viu que era loucura. Trocar uma ideia. Ele acabou fazendo que eu não fizesse aquilo. Aí logo depois, eu estava mal ainda e não achava solução, eu tentei de novo. E por Deus, uma amiga minha que estava trabalhando, ela acabou saindo do serviço e passou lá. Quando ela passou lá, ela viu que o negócio estava estranho, minha casa tudo fechado, tudo quieto, ela entrou de novo. Ela acabou entrando, essa amiga minha. Quando ela entrou, ela acabou vendo o que eu ia fazer, ela acabou conversando comigo. E ela acredita em Deus, vai na igreja. Só que eu não quis acreditar, ela só conseguiu me acalmar naquele momento. E quando você recebeu a primeira mensagem que você ouviu a respeito de Jesus? Olha, há um tempo atrás, eu estava com um amigo meu, eu estava namorando uma menina, aconteceu umas coisas, e eu acabei entrando em depressão novamente. Aí eu tentei me matar várias vezes, entrando com a moto na contramão. Tentando pegar um carro de surpresa bem no meio. Contanto que aconteceu uma vez, na curva, quase ali de frente, o cara conseguiu parar, conseguiu desviar e parou. Aí ele conversou comigo, só que ele viu que eu não estava bem, acabou indo embora e deixou eu lá. Aí um amigo meu, um dia, pegou e falou pra mim assim, vamos na casa do Eliseu, tal, instalar um som. Aí eu acabei indo, só que eu não sabia que ele era pastor, que ele tinha uma igreja, nada. Cheguei lá, ele começou a falar de Deus. Eu falei assim, eu não vou falar nada porque... Tá na casa dos outros? Na casa dos outros. E ele pediu pra mim vir aqui, eu fiquei quieto. Aí ele começou a tocar no assunto de igreja. Aí eu fiquei quieto, ele falou, vai lá na igreja e tal. Eu falei assim, não, lógico, eu não gosto desse tipo de coisa. Aí eu acabei indo embora. Aí teve um dia que eu tava lá no Bortolã e eu vi uma menina. Aí ela pegou, tinha falado pra mim que ela ia nessa igreja. Aí eu conversei com ela, ela falou assim, vamos? Eu falei assim, vamos, que dia que você vai? Aí eu acabei indo. Só que eu ia por ir. Aí eles falavam de Deus, falavam essas coisas lá dentro da igreja, eu dava vontade de rir na frente. Não acredito que eles acreditam nessas coisas num papel. Aí eu continuei indo, até que um dia aconteceu uns negócios lá na minha moto lá, que veio o banco querendo levar, eu sem serviço, e eu precisando de dinheiro. Eram umas 11 horas da noite, eu conversando com uma amiga minha, no telefone. Ela falou comigo e tal, logo que ela desligou, o pastor me ligou. Aí ele me ligou e falou assim, olha, ele tentou me acalmar, falou de Deus e tal, que as coisas vão melhorar, e falou assim, essa semana você vai receber uma ligação. No outro dia eu recebi uma ligação de um orçamento que eu tinha passado ano passado, e era o valor que eu precisava para quitar a minha moto. A partir daquele momento que eu comecei a realmente acreditar em Deus, que Deus realmente existe, que é o único que vai me salvar. E agora você tomou uma decisão por Jesus? Decidi. E agora você vai descer as águas? Vou sábado, agora eu vou descer. No nome de Jesus. Agora, Simon, existe prazer maior do que servir a Jesus?
Nossa, não existe. Não tem coisa igual que compare a servir a Jesus. Você se sente muito bem. Pode estar numa tribulação, pode estar numa parte dura da vida, mas há uma alegria, que inunda o coração. Você tem provado disso? Muitas vezes. Às vezes, quando eu estou mal, que eu começo a pensar em Deus, que eu começo a clamar, que eu me ajoelho, eu começo a chorar, você se sente aliviado. Às vezes, esses dias para trás, era num sábado, eu ajoelhei dentro do meu quarto, apaguei a luz e comecei a orar. Eu nunca tinha sentido aquilo. Parecia que meu corpo estava pesado, eu comecei a chorar do nada. Nossa, é bom demais. E aí você tem experimentado cada dia mais o agir de Deus na sua vida, o cuidado de Deus com você. Direto. E hoje você voltou para a casa da sua mãe? Hoje eu voltei para a casa da minha mãe. E hoje você tem ministrado a palavra de Deus para ela também? Tenho. Ela ainda não foi contigo? Não. Mas Eles você são crê? meio assim ainda. Eles são meio duros, igual você era, né? Talvez não tanto quanto você, não né? Tanto, né? Mas você crê que uma hora ela vai entender o amor de Jesus? Vai. Porque antigamente ela não escutava. Quando eu comecei a ir, ela não escutava. Hoje em dia ela até conversa comigo. Só que ela tem medo, ela prefere não... Ela sabe... Ela está com o pé atrás ainda com você. Atrás. Porque ela conheceu você muito naquela fase ruim. Então até ela ver mesmo, você testemunhar, com o tempo você vai ganhando ela, com o seu testemunho. Quero te agradecer. E eu queria aproveitar, se me dá licença, para falar para essa mãe que está apavorada, esse pai que está apavorado com seu filho, que está nas drogas, que está rebelde, que talvez esteja como Simon, morando fora de casa. Ore, clame, coloque no altar do Senhor e acredite que você não pode, eu não posso, mas Deus pode mudar a vida desse garoto, dessa garota, desta pessoa, talvez de mais idade, mas que está no rumo das drogas. Creia nisso e continue, persevere nas suas orações, abençoe em nome de Jesus, porque Deus restaura vidas. E eu queria te agradecer por você ter trazido o teu testemunho aqui no programa Restaurando Vidas. Eu que agradeço poder dar meu testemunho para mostrar para as pessoas que é Deus que vai tirar a gente do fundo do buraco. Se a gente não se apegar a Ele, não tem solução. Não tem solução. E Ele coloca sobre uma rocha. Coloca. Amém. Que Deus te abençoe. O programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 6. Diz a palavra do Senhor: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que privilégio nós temos de estar aqui diante da tua palavra, essa palavra de vida, essa palavra que regenera, que transforma, essa palavra que perdoa os pecados, que direciona uma vida que estava no erro para uma vida vitoriosa. Vem hoje, acrescenta aos nossos corações o poder da tua palavra. Que essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas seja tocada por tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia, pelo teu perdão,
em nome de Jesus, faz um milagre hoje. Amém. É interessante quantas pessoas têm relutado em erguer os seus olhos para o alto e declarar: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Muitas pessoas têm vivido segundo o seu próprio coração, segundo a direção dos seus pais, muitas vezes segundo alguma tradição, tanto religiosa ou não. Elas têm tentado viver uma vida aqui nessa terra como que isso não tivesse uma eternidade. Eu quero falar para você uma coisa. O que Deus quer fazer na sua vida é algo grandioso demais. E só alguém que ama de maneira incondicional pode fazê-lo. Nós, quando não estamos em Cristo Jesus, nós temos a nossa visão colocada somente nas coisas passageiras e transitórias dessa terra. Talvez em construir a sua própria casa, uma boa faculdade, educar os seus filhos aí em vários idiomas, em cursos, não é verdade? Mas isso tudo é bom, mas não é o principal, nem o melhor. Eu queria que você voltasse a mente para a palavra do Senhor, você abrisse o seu coração e pensasse: como eu posso me achegar a Deus? O que eu tenho que fazer? Será que eu preciso merecer essa salvação? Será que eu preciso fazer algo para melhorar o sacrifício de Jesus? A palavra vem esclarecendo aqui. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, pecadores, Ele se deu por nós. Olha que maravilha o Evangelho. Nas outras seitas e outras buscas, você tem que levar oferendas, você tem que fazer sacrifícios, muitas vezes você tem que se flagelar, você tem que levar quantidades de dinheiro para tentar buscar algo em troca para você. Mas aqui é diferente. O homem pecou, está condenado. Nós herdamos o pecado em Adão, mas Jesus nos amou, Deus nos amou e haveria um plano de reconciliação do homem para com Deus. E todos nós temos que passar por essa reconciliação, ou então morreremos e não iremos alcançar uma vida no gozo do Senhor. Eu queria falar para você que Deus, Ele mostra seu amor, que Ele é incondicional. Ele não morreu por pessoas boas, por pessoas perfeitas, mas Ele mandou o seu Filho morrer pelos pecadores. Quando Ele olhou para nós, Ele nos viu coberto pelo pecado, e o pecado é aquilo que condena um homem ao inferno, uma mulher ao inferno. Então, pelo amor que Deus tem, pelo amor fantástico que Deus tem por mim e por você, Ele tinha esse plano já. Jesus vai descer essa terra, vai se encarnar, o Deus encarnado, e vai morrer para que você, que o aceitar, possa ter a vida aqui em abundância e na eternidade para sempre com o Senhor. E é interessante, Ele não nos viu como anjinhos, mas como pecadores, e mesmo assim Ele nos amou. Você notou que talvez no seu trabalho você goste mais das pessoas boazinhas, das pessoas que combinam mais o gosto que você tem e vocês podem sair juntos? Você percebeu que nós temos uma tendência de escolher pessoas segundo aquilo que nós temos em comum? Interessante, Deus é santo, sempre foi. Não há nele pecado, não há nele variação de palavra, não há nele dúvida, Ele não volta atrás na sua sentença, na sua palavra, e Ele resolveu olhar para nós, manchados pelo pecado, e nos resgatar, reconciliar. Olha que maravilha isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Muito linda essa passagem, e é um dos textos mais profundos que nós podemos encontrar. É o amor incondicional, é o amor que Ele não escolhe, Ele ama com maravilha uma pessoa a ponto de entregar o melhor que Ele tem, seu Filho, para que você tenha vida eterna. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele pensou em você. Ele morreu ali sozinho, angustiado, humilhado, mas Ele estava fazendo isso por amor a você. Até quando você vai deixar a sua vida correr sem Jesus no seu coração? Até quando você vai renunciar essa oportunidade de crer no Senhor Jesus? O sacrifício
Ele já fez perfeito na cruz. Não podemos acrescentar nada nesse sacrifício. Isso é graça, isso é um favor dele, imerecido para nós. Agora, o que você precisa fazer é crer. E crer é olhar para dentro de você e ver, olha, comigo não há solução, a não ser Cristo Jesus. Então agora, eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor Jesus, e eu me entrego a Ti. Venha governar a minha vida, venha ser o Senhor, o Rei da minha vida. Só isso que você precisa fazer em sinceridade para tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem proposta melhor que essa em nenhum lugar. Você não pode encontrar amor maior que esse. Um amor de um justo morrendo por nós, pecadores. E é interessante, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Olha que maravilha. O nosso pecado custou sangue de Jesus Cristo. Só o sangue de um justo poderia o quê? Cobrir o pecado de um povo tão rebelde. E eu queria falar para você, Jesus Cristo não morreu por todos, mas morreu por muitos, porque grande parte não vai recebê-lo como Senhor. Mas e você? Você já recebeu Jesus como Senhor? Você já tem certeza da sua salvação? Você pode ter certeza, a partir de que você entrega a sua vida, Deus vai colocando uma certeza no seu coração e você vai começar a declarar isso. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Olha que maravilha o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos na sua vida. Nós éramos inimigos e Ele nos tornou o quê? Filhos. Nós éramos inimigos de Deus pelo pecado e Ele, em Cristo Jesus, nos tornou filhos. Há um ditado no mundo que diz assim, todos são filhos de Deus. Não, a palavra do Senhor nega isso. João capítulo 1 diz assim, só aqueles que o recebem como Senhor, que aceitam Jesus como Senhor, é que são filhos de Deus. Então é preciso você ter uma posição. Você ou é do Senhor Jesus, ou é do inimigo. Você precisa tomar essa posição com urgência. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quanto tempo de vida ainda nos resta, e essa oferta da salvação, ela está hoje para você, que ainda não tem Senhor como suficiente Salvador. Essa oferta, ela é de graça, ela é um favor de Deus para a sua vida, basta que você creia. Você já tomou essa decisão? Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Se o Senhor Jesus voltar hoje, para onde você vai? Para os céus ou para o inferno? A palavra do Senhor diz que só tem duas situações, ou no céu, na alegria do Senhor, por toda a eternidade, ou no inferno, onde haverá choro, ranger de dente, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Creia, vale a pena. Jesus pode mudar a sua situação. Jesus pode mudar também a sua família, porque através do seu testemunho, através da sua conversão, o Espírito Santo agora gerenciando a sua vida, você vai começar a despertar o interesse das pessoas que estão ao redor de você, para que elas olhem para Jesus e logo tenham uma decisão também. Que Deus te abençoe, que você possa ser tocado pelo poder da palavra. Não se esqueça, Jesus te ama e Ele deu a vida, a sua preciosa vida, para que você, eu, pecadores, fôssemos reconciliados com Deus. O único caminho para chegarmos a Deus é Cristo Jesus. Não há um intermediário, não há quem você possa recorrer, não há um intercessor por você, somente Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder da Tua Palavra e que haja uma decisão ainda hoje na vida dela, entregar totalmente o seu coração nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo essa vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa encontrar aquela alegria que não há entendimento humano que consegue explicá-la, que só Jesus pode levar até você. Ele quer inundar o seu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Posso clamar pela fé, posso enxergar.